Olá, eu sou Érica Tomás, professora da Universidade Federal do Maranhão, e hoje vamos conversar um pouco sobre associação e causalidade em estudos epidemiológicos. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Muito bem. Será que associação significa causalidade? Toda vez que se encontra associação entre variáveis em um estudo epidemiológico, significa que essa associação é causal? Hoje, os objetivos da aula serão compreender os diferentes tipos de associação, discutir os postulados de causalidade de Henle e Koch e os critérios de causalidade de Bradford Hill, discutir o conceito de causalidade em alguns modelos teóricos e ainda calcular e interpretar as principais medidas de associação do tipo razão e do tipo diferença. Muito bem. Logo no início eu perguntei se toda associação pode ser considerada como de causa-efeito. Não vou responder essa pergunta antes de apresentar a vocês esse quadro. Ou, para responder a esta pergunta, eu vou apresentar a vocês esse quadro. Diante de uma associação estatística, né, presente, deve-se avaliar se essa associação é espúria, ou seja, será que essa associação de fato existe, ou esta relação entre variáveis de forma estatisticamente significante, ela se deve a algum tipo de erro, quer erro randômico, ou seja, algum erro devido ao acaso, quer devido a erros sistemáticos, ou seja, os vieses, né? Então, se essa associação estatística acontece devido a erros, nós podemos dizer que esta é uma associação estatística espúria, falsa. Porém, se fizermos uma análise e acreditarmos que não há erros, ou que os erros são pouco prováveis, então nós estaremos diante de uma associação estatística verdadeira. Esta associação estatística verdadeira, por sua vez, pode ser uma associação estatística não causal ou uma associação estatística de causa e efeito. Quando a gente acredita que ela seja uma associação estatística não causal? Quando ela é explicada ou ela é decorrente de um efeito de confundimento, ou seja, existe uma associação estatística, mas essa associação estatística é, na verdade, explicada por um outro fator, por uma outra variável, que é a verdadeira causa, o verdadeiro fator de risco para esse desfecho que está sendo estudado, e que está também associado à exposição que está sendo avaliada e que não está no caminho causal entre a exposição estudada e o desfecho de interesse. Tá? Então, nesses casos, nós estaremos diante de uma associação estatística, porém não causal. Por outro lado, se esta associação estatística for causal, né, ou seja, ela não é explicada por nenhuma variável de confundimento, então esta associação causal pode ainda ser direta ou indireta. Quando que a gente diz que é uma associação causal direta? Quando a explicação teórica para a relação entre a exposição e o desfecho,
é uma explicação que não passa por nenhuma outra variável interveniente. É uma explicação direta entre exposição e desfecho. A exemplo da associação entre o hábito de fumar e a ocorrência de câncer de pulmão. Por outro lado, se para explicar esta associação causal existem variáveis intervenientes na nossa explicação teórica, no nosso modelo teórico, então estaremos diante de uma associação causal indireta. A exemplo da pobreza levando à ocorrência de tuberculose. Então, esta associação pode ser considerada como uma associação causal, porém indireta, porque a pobreza levaria à ocorrência de variáveis de outros fatores de risco, como exposições insalubres diversas, que, por sua vez, levariam à facilitação, né, da exposição à bactéria, né, e assim levando à ocorrência de tuberculose. Ou seja, a relação entre pobreza e tuberculose seria uma relação causal, porém mediada por algumas outras variáveis intervenientes. Desta forma, podemos dizer que nem toda associação estatística é uma associação de causa e efeito. Bom, para que um fator seja considerado causa de um desfecho, alguns autores, lá na década, alguns dos primeiros trabalhos que levantaram os critérios para considerar uma exposição como causa de um desfecho, esses primeiros trabalhos aconteceram lá na década de 80, dos anos de 1880 ainda. Um dos primeiros a levantar esses postulados foi um pesquisador chamado Henle. E, alguns anos depois, Robert Koch adicionou, revisou os critérios de Henle, e, portanto, esses 3 critérios ficaram conhecidos como os postulados de Henle e Koch. E quais são esses 3 critérios? Para que uma variável seja considerada como causa de um determinado desfecho, ele deveria seguir esses três postulados. O primeiro deles é que esta causa ela deve estar presente em todos os casos que adoecessem. Essa exposição causal deveria, portanto, estar presente em todos os indivíduos doentes. O segundo postulado é que esta causa não deveria acontecer em outra doença. É o critério chamado de especificidade, ou seja, a causa deveria ser específica para uma determinada doença. E o terceiro postulado é o de que, isolado do corpo de um doente, crescido em cultura em laboratório e inoculado em suscetíveis, essa causa deveria levar à ocorrência da doença, tá? Porém, esses 3 critérios aqui, eles se aplicam a doenças infecciosas, e nem a todas. Portanto, com o advento do conhecimento e com a emergência das doenças crônico-degenerativas, esses postulados caíram em desuso e foram revistos por um autor britânico chamado Austin Bradford Hill, e antes disso havia sido reunida também um comitê, um comitê americano, e Bradford Hill revisou esses critérios do comitê americano e criou os 9 postulados, ou os 9 critérios de Hill. Quais sejam? A força da associação, a temporalidade, a analogia, consistência, plausibilidade, coerência, especificidade, gradiente biológico e
e a evidência da experimentação. Algum tempo depois, foi acrescido a esses 9 critérios um 10º critério, que é o de reversibilidade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses 10 critérios. O primeiro deles, que é o critério da força da associação, diz respeito ao fato de que, quanto maior for a força da associação entre uma exposição e um desfecho, maior será a evidência de que essa associação é de fato causal. Então, para tanto, perguntamos: a associação entre a exposição e a doença é forte? E o que seria uma associação forte? Quanto mais de um, quer para cima ou para baixo, né? Ou seja, uma associação de 3, de 4, de 5, de 6, ou uma associação de 0,01, 0,005, ou seja, quanto mais distante de um, do número 1, maior é esta medida de associação. Qual é essa estimativa de risco? Qual é o valor da correlação? E vejam que aqui eu estou utilizando a expressão associação, correlação, e eu ainda poderia utilizar a expressão relação, porque em epidemiologia elas são um tanto semelhantes. Relação, a gente pode dizer que as principais medidas de relação são a associação e a correlação. A correlação é um tipo de medida de associação, mas é uma medida específica de associação. O segundo critério de causalidade de Bradford-Hill é o que se chama sequência cronológica ou temporalidade. Esse é o único critério que não poderia ser desconsiderado para se fazer o julgamento de causalidade, ou seja, é talvez o principal critério de causalidade. E o que ele expressa? Que para que a gente considere uma exposição como causa de um desfecho, é preciso que a exposição venha antes do desfecho. Então, é o critério da antecedência temporal da exposição em relação ao desfecho. Então, a gente pode perguntar: a exposição é anterior à doença? O aparecimento da doença é compatível com o período de incubação ou período de latência depois de exposto àquele fator? Muito bem. O terceiro critério de causalidade é o critério de analogia, ou seja, a associação encontrada entre o fator e a doença é análoga a uma outra relação previamente descrita. Quando a gente está estudando uma associação entre uma determinada droga e a ocorrência de um determinado desfecho, ao estudar drogas semelhantes a esta, de forma análoga, ao estudar doenças, ao estudar as drogas que são parecidas a esta primeira, né, espera-se que ela tenha um mecanismo de atuação semelhante àquela outra droga. Então, por analogia, acredita-se ou espera-se que uma droga semelhante tenha também um efeito semelhante. Ou, às vezes, a gente também, ao estudar uma doença que não foi estudada ainda, ou a estudar uma associação que ainda não foi analisada, nós lançamos mão de associações semelhantes, ou daquilo que, do ponto de vista teórico, se espera que seja, por analogia. Okay? O quarto critério seria o critério da consistência, ou seja, será que ao repetir um determinado estudo, se vai conseguir alcançar resultados que sejam semelhantes, né? Os resultados de vários estudos, utilizando métodos semelhantes em diferentes populações, apontam consistentemente na mesma direção? Se sim, então estamos preenchendo o critério de consistência. O critério de plausibilidade
é principalmente relacionada à plausibilidade biológica, né? A associação faz sentido em termos biológicos? Os fatores novos se enquadram no conhecimento existente em relação a essa plausibilidade? Esta associação ela pode ser explicada do ponto de vista teórico, né? Ela é plausível biologicamente? Então, se sim, preenchemos o critério de plausibilidade. E a coerência diz respeito ao fato de que a associação que a gente está estudando, ou que a gente encontrou, se ela não viola nenhuma teoria, nenhuma lei já estabelecida, né? Ou seja, o conhecimento acumulado até o momento, ele está de acordo, né, com essa associação que foi encontrada? Se sim, a associação, ela preenche esse critério de coerência para pensarmos em uma associação causal. Os 3 últimos critérios de Bradford-Hill são a especificidade, ou seja, uma determinada causa, ela seria específica para um determinado desfecho. O critério de gradiente biológico, ou seja, quanto maior é a exposição, maior seria o risco de desenvolver a doença, se estivermos falando em uma exposição de risco, ou o contrário, se estivermos falando em uma exposição protetora, né? Ou seja, existe relação de dose e resposta? Eu aumento a dose, aumenta-se também o risco de acontecer o desfecho? Ou eu aumento, se a exposição for de risco, ou eu aumento a dose e reduzo a ocorrência do desfecho, se a exposição for protetora. E, por fim, a experimentação. Se eu, então, repito um trabalho observacional utilizando técnicas de experimentação, ou seja, uma intervenção, usando, portanto, uma evidência experimental, esta associação se mantém, né? Então, esses são os 9 critérios de Bradford-Hill, mas há que se chamar a atenção para algumas questões que merecem cuidado. Por exemplo, os critérios de plausibilidade, coerência, consistência e analogia, eles são argumentos muito conservadores. Pode ser que ao encontrarmos uma determinada associação que vai de encontro ao conhecimento existente, que não repita, não esteja repetindo, né, os resultados dos estudos anteriores, ou seja, há uma divergência em relação aos resultados anteriores. Eu não consigo explicar essa associação por analogia, e ela não é biologicamente plausível à luz do conhecimento acumulado até então, pode ser que a minha associação é que seja verdadeira, tá? Mas, em geral, não se vai acreditar, haverá dificuldades para se acreditar nesse conhecimento gerado, porque ele não vai preencher esses vários critérios de causalidade. Então, em ciência, tende-se a não acreditar numa associação causal diante desta novidade. Além disso, o critério de especificidade de Bradford-Hill é um critério impróprio, né? A partir do avanço no conhecimento científico, em especial decorrente do advento das doenças crônicas, se percebeu que um determinado fator de risco ele não é específico para uma determinada doença. E um exemplo claro disso é o fumo. O fumo é um fator de risco que não causa apenas uma doença, mas causa diversas, né? A obesidade é outro fator de risco que não está associado apenas a um desfecho, o sedentarismo também, e assim tem vários fatores de risco que não são específicos a um determinado desfecho. Portanto, esse critério de especificidade, ele é impróprio. E ainda há que se chamar a atenção para o critério de experimentação, que ele é restrito a poucas situações. Não é possível fazer estudos de intervenção em todas as situações.
quando a exposição que se está querendo testar, ela é uma exposição de risco, não vai ser possível fazer experimentos em seres humanos. Portanto, o critério da experimentação, ele vai ser restrito a poucas situações. Então, diante do exposto, né, é necessário pensar que os critérios de causalidade de Henle-Cook são ultrapassados, né, são inadequados, e os critérios de causalidade Bradford-Hill também carecem de revisão. Diante disso, alguns pesquisadores e alguns modelos posteriores aos critérios que eu descrevi anteriormente têm sido propostos. Um deles é o modelo teórico chamado de sete de causalidade de Rotman. De acordo com esse autor, ele dividiu as variáveis causais em três grupos: as causas componentes, as causas suficientes e as causas necessárias. Causas componentes seriam aqueles cofatores, cada uma das variáveis que compõem um determinado grupo de variáveis capazes de causar uma doença. Para Rotman, as causas componentes seriam cada uma dos cofatores, cada uma das covariáveis, que compõem o set de causalidade. A gente pode fazer uma analogia a uma pizza dividida em várias fatias, e cada fatia dessas seria uma causa componente. E a pizza inteira seria o set de causas suficientes, ou seja, as causas suficientes seriam o conjunto, o set, que inevitavelmente levará à ocorrência de uma doença. E existiriam, portanto, de acordo com Rotman, diferentes sets de causalidades, ou diferentes conjuntos suficientes, de causas suficientes. E as causas necessárias seriam aqueles cofatores que necessariamente têm que estar presentes nesse set de causas suficientes para causar um determinado problema, uma determinada doença. Para explicar melhor isso, eu trago aqui a tal da pizza, né? Vamos imaginar aqui esse círculo como sendo uma pizza, set de causalidade. Cada fatia dessa pizza, né? Cada fatia dessas daqui representaria uma variável. Então, eu teria aqui, nesse primeiro exemplo, o que a gente chama de causa componente. B é uma causa componente, F é uma causa componente, G é outra causa componente, H é outra causa componente e A é outra causa componente. Vamos pensar aqui, por exemplo, no câncer, né? E a causação do câncer, então, poderia ser devido a uma mutação genética, e ainda a mutação genética aqui seria A, seria uma variável. Uma variável B seria a ocorrência de fumo, né, o hábito de fumar. A variável F seria a idade avançada, a variável G seria o sexo masculino, a variável H poderia ser, por exemplo, a exposição à radiação solar. Então, cada uma dessas variáveis seria o que Rotman chamou de causa componente. O conjunto dessas variáveis, ele chama de causa suficiente, porque elas em conjunto são suficientes para causar uma doença. E, portanto, aqui a gente teria três sets de causas suficientes. Vejam que aqui a gente tem as variáveis A, B, C, D, E. Nesse outro set a gente teria as causas componentes A, B, F, G, H. E nesse terceiro set nós teríamos as causas componentes A, C, F, I e J. Então, cada pedacinho desses daqui, né, seria uma causa componente. A fatia inteira
seria o que Rotman chamou de causas suficientes, a gente tem 3 sets de causas suficientes, e vejam que a variável A, ou seja, a causa componente A, está presente em todos os sets, em todos as causas suficientes. Portanto, a variável a causa componente A, ela é também uma causa necessária. Outro modelo que tem sido apontado para estudar do ponto de vista para operacionalizar o conceito de causalidade é o modelo de determinação social do processo saúde-doença, sobre o qual já conversamos anteriormente, e nós podemos, então, para operacionalizar esse conceito de determinação social, dividir esses determinantes em diferentes níveis, né? Determinantes distais, por exemplo, os determinantes sociodemográficos, determinantes intermediários e determinantes proximais. Os intermediários, por exemplo, o uso dos serviços, e os proximais, por exemplo, fatores biológicos. Nessa lógica, nós estaríamos dividindo as causas em causas distais, que seriam, portanto, causas indiretas, causas intermediárias, que também seriam causas indiretas, e causas proximais, que seriam as tais causas diretas. Portanto, as causas distais atuariam na causação do desfecho, mas mediadas pelas causas intermediárias e proximais. Né? As causas intermediárias levariam à ocorrência do desfecho, mas também mediada pela ocorrência, pelas variáveis ou pelas causas proximais. Para explicar melhor, a gente traz aqui 2 modelos teóricos de determinação social do processo saúde-doença que utilizam essa lógica de causas distais, intermediárias e proximais. Então, aqui no modelo teórico que estudava fatores associados ou causas para o uso dos serviços de saúde bucal em crianças e em adultos. Então, em crianças, em ambas as populações, tanto em crianças quanto em adultos, as diversas variáveis, ou entre aspas, causas, elas foram divididas em blocos distais, intermediários e proximais. No bloco distal, estariam aqui o local de residência, a escolaridade, a situação conjugal, sexo, idade materna, e o sexo da criança, a idade da criança, o número de irmãos, a cor da pele da criança, e assim vai. Essas variáveis, então, poderiam atuar diretamente sobre a ocorrência do uso de serviços, ou poderiam atuar mediadas pela ocorrência das variáveis intermediárias ou das causas intermediárias e das causas proximais. Então, percebam que aqui o que se fez foi agrupar essas causas em diferentes níveis de determinação, em diferentes níveis de causação, distal, intermediário e proximal, e as variáveis distais atuariam no desfecho ou de forma direta, como está mostrando essa reta, ou de forma indireta, ou seja, as variáveis distais levariam à ocorrência das variáveis intermediárias que causariam o desfecho, ou ainda, as variáveis distais levariam à ocorrência das variáveis intermediárias, que levariam à ocorrência das variáveis proximais e que essas causariam o desfecho. Tá? Então, o mesmo se aplica para a população adulta. E aqui, um outro modelo em que se está estudando a relação entre classe social e a ocorrência de acidente vascular cerebral, né? E também se dividiu as causas, né, ou as variáveis, ou as causas, em 3 grandes níveis, ou em 3 grandes blocos, né, que seriam o nível distal, o nível intermediário
e o nível proximal. No nível distal estaria a classe social, no nível intermediário estariam variáveis como o consumo de sal e calorias, a obesidade, o exercício físico e o estresse, e no nível proximal estariam outras causas ou fatores genéticos, a hipertensão arterial e outros fatores, né? E aí isso é um modelo teórico, né, baseado na lógica de determinação social, e o que esse modelo teórico diz é que a classe social levaria, por exemplo, pessoas de menor classe social teriam maior consumo de sal e caloria, maior risco de desenvolver obesidade, menor frequência de exercício físico, mais estresse. Isso levaria à hipertensão arterial, que por sua vez causaria o acidente vascular encefálico. Tá? Ou seja, a relação de causalidade aqui entre a classe social e o AVC se está propondo que é uma relação causal, porém indireta. Portanto, como já dissemos anteriormente, nem toda associação é uma associação causal. Para que se considere esta associação como uma associação causal, é preciso que se faça algumas perguntas, é preciso que se preencha alguns critérios, e ainda assim, não se pode afirmar categoricamente que essa associação é de fato causal. Mas diante de uma associação, deve-se questionar: esta associação é estatisticamente significante? A primeira questão. Porque a gente vai daqui a pouco conversar um pouquinho sobre como medir uma associação, e mesmo associações muito diferentes de podem não ser estatisticamente significantes. Então, para analisar a significância estatística, deve-se ver o valor de P e o intervalo de confiança, ou o intervalo de confiança. Depois, tá, a associação é estatística, é estatisticamente significante. Ok, mas eu posso dizer que essa associação estatisticamente significante, ela é de fato real, ou ela é uma associação espúria, ou seja, ela é devida a algum tipo de erro randômico ou a algum tipo de erro sistemático, né? Por exemplo, um erro randômico aqui, porque eu selecionei uma quantidade muito pequena de pessoas, né? O tamanho da amostra é muito pequeno. E, portanto, eu encontrei uma determinada associação. Ou é porque eu selecionei pessoas de uma forma inapropriada. E, portanto, por causa disso, eu cheguei a uma determinada medida de associação Y. Eu ainda, diante de uma associação, devo questionar. Esta associação, ela é estatisticamente significante, eu não acredito que ela seja espúria, não consigo imaginar grandes probabilidades de erro randômico nem sistemático, mas eu posso dizer que essa associação é de fato causal, ou ela é devida a alguma outra variável que é a verdadeira causa, né? E aí, eu também, e essa associação que eu estudei, ela preenche os critérios de causalidade, os critérios de julgamento de Hill, e eu ainda, além dos 9 critérios de Bradford Hill, que são os atualmente mais utilizados, mais até do que aquele modelo, né, operacional dos critérios de causalidade, utilizado por Rotman né, o set de causalidade de Rotman. E mesmo diante do set de causalidade de Rotman e diante dos modelos de determinação social, eu ainda assim aplico os critérios de julgamento de Bradford Hill ou algum outro critério. E além daqueles 9, existe um 10º, que é o critério só voltando bem aqui alguns slides, o critério que eu esqueci de falar com vocês,
Deixa eu só voltar aqui. Tá? Naquele slide, esse aqui, que é o critério da reversibilidade. O que, que é isso? Se eu excluir a exposição, se eu eliminar a exposição, o desfecho desaparece, né? Ou o risco de ocorrência do desfecho vai diminuir. Esse é um 10º critério que foi acrescentado aos critérios de Bradford Hill. Então, diante de uma associação causal, eu devo perguntar desses 9 critérios acrescidos do critério de reversibilidade e fazer um julgamento de se vai se aplicar ou não, né, a causalidade. Então, vejam que dizer que uma determinada variável é causa de um desfecho não é uma tarefa fácil. Requer julgamentos do pesquisador, requer o preenchimento de uma série de critérios, e alguns deles frágeis, alguns deles ultrapassados, alguns deles difíceis de serem testados. Então, dificilmente alguma causa, algum fator que está sendo estudado vai preencher todos aqueles critérios, e em determinadas situações nem deverá preencher todos aqueles critérios, e diante disso, o pesquisador e a comunidade científica irão julgar o quanto um determinado fator preenche critérios para que ele seja considerado uma causa de um determinado desfecho. E, às vezes, um determinado fator, ele é, durante muito tempo, considerado uma causa, mas até que haja, que seja produzida uma evidência científica forte o suficiente, importante o suficiente, que desdiga, né, que quebre, que destrua aquele conhecimento acumulado. E como eu mencionei há pouco, um dos critérios é a força da associação. Mas como então a gente mede essa associação, né, entre a exposição e o desfecho? E aí, a última parte da nossa aula é para conversar um pouco sobre essas medidas de associação. As mais importantes, as principais medidas de associação são aquelas do tipo razão e as do tipo diferença. As mais comumente utilizadas são a do tipo razão, que são a razão de incidências, também chamada de risco relativo, a razão de prevalências e a razão de chances. Mas ainda existem as medidas de associação do tipo diferença. E a mais comumente utilizada é o risco atribuível. Mas existe também o risco atribuível populacional, que nós não vamos discutir na aula de hoje. Então, a primeira das medidas de associação sobre a qual vamos conversar é o risco relativo, que é a razão entre o coeficiente de incidência entre os expostos e o coeficiente de incidência entre os não expostos. Essa medida de associação é, portanto, uma razão entre duas probabilidades. A probabilidade de doença entre os expostos, dividido, que se chama isso de incidência entre os expostos, dividido pela probabilidade de ocorrência de doença entre os não expostos, que se chama isso de incidência entre os não expostos. Então, vejam aqui, risco relativo é a razão entre o coeficiente de incidência entre os expostos dividido pelo coeficiente de incidência entre os não expostos. Se o numerador, portanto, for igual ao denominador, o resultado dessa razão será 1. Portanto, tanto faz ser ou não ser exposto, que a ocorrência de doença será a mesma. Portanto, um risco relativo igual a 1 significa que não há diferença entre os grupos, significa que não há associação.
Mas um risco relativo maior que 1 significa que o numerador é maior do que o denominador. Portanto, a incidência de doença entre os expostos é maior do que a incidência de doença entre os não expostos, o que nos leva a crer que essa exposição é potencialmente um fator de risco para a ocorrência da doença. Se, por outro lado, o risco relativo for menor do que 1, significa que o numerador é menor do que o denominador. Portanto, o risco de doença entre os não expostos está sendo maior do que o risco de doença entre os expostos. E a gente considera, portanto, quando a medida de associação for menor do que 1, que essa exposição é potencialmente um fator de proteção. A gente pode pensar como um fator de risco fumo para a ocorrência de câncer. Então, quem fumar terá mais câncer, né? Então, o numerador será maior do que o denominador, porque no denominador a incidência de câncer entre os não fumantes será menor. Então, nesse caso, o risco relativo vai ser maior que 1, portanto, potencialmente um fator de risco. Por outro lado, se a gente pensa numa vacina, então, a vacinar significa ser exposto. Então, a incidência da doença entre os expostos espera-se que seja menor do que a incidência de doença entre os que não vacinaram, os não expostos, né? Então, nesse caso, o denominador vai ser grande, vai ser maior do que o numerador, e quando a gente divide um pelo outro, a medida de associação vai ser menor que 1, o que nos leva a pensar que a exposição é potencialmente um fator de proteção. E quando que a gente pensa que essa associação é forte? Para alguns autores, a associação é considerada forte quando ela for maior ou igual a 3. Ela é moderada quando for em torno de 2. E ela é fraca se for menor do que 1,5, por exemplo. E se faz analogia para... isso a gente está pensando como uma associação de risco. Se for uma associação de proteção, seria uma questão análoga a essa, uma dimensão análoga a essa, porém menor do que 1. Mas eu disse que não basta ver o tamanho da medida de associação, é preciso ver se essa associação é estatisticamente significante. Portanto, se deve ver o valor de P, né, e geralmente o alfa que se define é 0,05, né, ou seja, um alfa de 5%. Então, se o alfa é 5%, o intervalo de confiança será de 95%. E a gente, então, deve olhar se o intervalo de confiança inclui ou não inclui o 1. Se o intervalo de confiança incluir o 1, significa que não, essa medida de associação não é estatisticamente significante. Mas se não inclui o 1, então, existe uma diferença, e essa diferença é estatisticamente significante, né, ou como um fator de risco, ou como um fator de proteção. Quando é que eu vou usar a medida de associação do tipo risco relativo? Porque eu falei para vocês que existem lá 3 principais medidas de associação do tipo razão: risco relativo, razão de prevalência e razão de chances. Quando é que eu vou utilizar o risco relativo? Quando o desenho do estudo for um estudo experimental, ensaio clínico randomizado, ensaio comunitário, randomizado ou não randomizado. Ou quando o desenho do estudo for uma coorte. Então, nesses 2 desenhos, eu posso usar risco relativo. Eu não posso usar risco relativo em estudo de caso controle, eu não posso usar risco relativo em estudo transversal. Porque em nenhum desses 2 desenhos de estudo eu sou capaz de estimar incidência. E o risco relativo é uma razão entre 2 incidências. Lembram que o estudo de prevalência calcula casos e não casos novos. E o estudo de caso controle não é de base populacional, então ele não é capaz nem de estimar incidência, nem de estimar prevalência. Portanto, no estudo de caso controle, eu não consigo calcular nem risco relativo, nem razão de prevalência. Muito bem. Então, quando é que eu vou usar a razão de prevalência? Quando o estudo for transversal. Num estudo do tipo transversal, eu não posso calcular razão de incidência, mas eu posso calcular razão de prevalência.
E aí eu pergunto também para vocês, será que no desenho do tipo, estudo do tipo, coorte, em que a principal medida de associação que eu devo calcular é o risco relativo, a razão de incidências, será que em uma coorte eu consigo calcular a razão de prevalência? Sim, consigo. Porque numa coorte eu tanto consigo calcular incidência como eu consigo calcular prevalência. Então eu posso, em um estudo de coorte, estimar a razão de prevalências. E o que é a razão de prevalência? A forma de calcular é igual à forma de calcular a razão de incidência, só que a interpretação é diferente, porque o risco relativo à razão de incidências vai ser a incidência de doença entre os expostos dividido pela incidência de doença entre os não expostos. Mas na razão de prevalências, o que se calcula é a prevalência de doença entre os expostos, dividido pela prevalência de doença entre os não expostos. Então, eu vou interpretar que aqui são casos e não casos novos. E a medida de associação, se ela for igual a 1, eu interpreto da mesma forma, não há associação. Se ela for maior que 1, a associação é provavelmente de risco, ou seja, a doença ela é mais prevalente entre os expostos. E se a medida de associação, razão de prevalência, for menor que 1, eu digo que a doença ela é mais prevalente entre os não expostos. Usos. Quando é que eu uso razão de prevalência? Já até disse, né? Em estudos seccionais, estudos de prevalência, mas eu posso também utilizar a razão de prevalência nos estudos de coorte e nos estudos do tipo experimental. Mas eu não posso calcular a razão de prevalência em estudo de caso-controle, bem? Para os estudos de caso-controle, a única medida de associação que eu posso calcular é a razão de chances, ou odds ratio. Que como se calcula a razão de chances? A razão de chances, ela não é uma razão de probabilidade, ela é uma razão de chance. Chance, em epidemiologia, é um pouco diferente de probabilidade. Então, aqui o que se vai fazer é a proporção de expostos entre casos dividido pela proporção de expostos entre controles. E aí, a razão de chances, ela é uma razão de produtos cruzados. Lembram daquela tabela de contingência que eu mostrei para vocês? Exposto, não exposto, versus doente, não doente. E exposto, doente é A, exposto, não doente é B, exposto, né? Então, aquela coisa de cruzamento entre exposição e doença, né? Eu vou multiplicar. Quando eu multiplico aqui, exposto doente vezes não exposto não doente, dividido por exposto não doente vezes não exposto doente, o resultado dessa razão aqui, entre duas chances, se chama de razão de chances, ou odds ratio. E a gente só deve utilizar o odds ratio quando o desfecho que está sendo estudado é um desfecho raro. Por isso, se aplica o estudo de caso-controle, né? E a razão de chances é a medida mais adequada para os estudos, na verdade, é a única que pode ser calculada para os estudos do tipo caso-controle. Mas a gente pode calcular odds ratio para o estudo transversal, para o experimental e para o estudo de coorte? Pode. Desde que o desfecho seja um desfecho raro. Muito bem. Então, chance é a probabilidade de ocorrência de um evento dividido pela probabilidade da não ocorrência de um evento. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O uso aqui é para estudos de caso-controle. Então, aquela tabelinha que eu falei para vocês, né? A tabela de contingência entre doente e não doente, exposto e não exposto, A, B, C e D, representando A, exposto doente, B, exposto não doente, C, não exposto doente, D, não exposto e não doente. Então, eu calculo o risco relativo A dividido
por A mais B, ou seja, a incidência da doença entre os expostos, que é A, dividido por A mais B. Então, risco relativo é incidência de doença entre os expostos, dividido pela incidência de doença entre não expostos. Razão de prevalência será prevalência de doença entre os expostos, dividido pela prevalência de doença entre os não expostos. Vejam que o cálculo matemático do risco relativo e da razão de prevalência é o mesmo. Tanto faz calcular risco relativo ou razão de prevalência, o resultado será igual. A diferença é a interpretação. E o odds ratio seria A vezes D, ou seja, os casos de concordância, né, doente exposto, não doente não exposto, dividido por C vezes B. E aqui um exemplo, né, para a gente então ver como que se calcula. Aqui nesse exemplo, eu estou analisando a associação entre fumar e desenvolvimento de câncer de próstata. Então, o número 70, que é o A, representa 70 indivíduos que fumaram e desenvolveram câncer de próstata. 420 fumavam, mas não desenvolveram câncer de próstata. 10 não fumavam e mesmo assim desenvolveram câncer de próstata. E 590 não fumavam e não desenvolveram câncer de próstata. Como eu calculo o risco relativo? É a incidência de doença entre os expostos, dividido pela incidência de doença entre os não expostos. Façamos de conta que para calcular risco relativo, o estudo tem que ser ou um ensaio, um estudo experimental, ou uma coorte. Então, façamos de conta que aqui a gente resolveu acompanhar 1.090 adultos, dividimos, então, acompanhamos essas pessoas que fumavam e as pessoas que não fumavam, um grupo de pessoas que fumavam, um grupo de pessoas que não fumavam, e acompanhamos essas pessoas ao longo do tempo, e vimos desses, fumantes e não fumantes, quantos desenvolveram e quantos não desenvolveram câncer de próstata, ou seja, fizemos uma coorte prospectiva. Nesse caso, a gente pode calcular risco relativo. E aí, como se calcula? No numerador, a incidência de doença entre os expostos, ou seja, 70 doentes dividido pela população de expostos, por 490. E no denominador, a incidência de doença entre os não expostos, ou seja, 10 doentes dividido pelo total de não expostos, que é 600. Então, quando eu calculo isso daqui, vai dar um resultado de 8,6. Como eu interpreto isso? O risco de desenvolver câncer de próstata foi 8,6 vezes maior entre fumantes quando comparados a não fumantes. Eu posso também interpretar isso de uma outra forma, que seria diminuindo isso aqui de 1, então, 8,6 menos 1 dá 7,6. Multiplicado por 100, né? Então, seria 10, 100. 700, o risco de desenvolver câncer de próstata seria 760% maior entre fumantes quando comparados a não fumantes. Mas, façamos de conta que eu não fiz um estudo de coorte. Eu fiz um estudo transversal. Eu fui lá numa população geral de 1.090 adultos de um determinado lugar e fiz um questionário para saber se a pessoa fumava ou não e fiz um exame para saber se ela tinha câncer de próstata ou não. Os dois analisados no mesmo momento, né? No mesmo instante do tempo. Então, eu fiz um estudo que é de um corte transversal, um estudo transversal ou um estudo seccional. Nesse caso, eu não vou poder falar em incidência, eu só vou poder falar em prevalência de câncer naquele momento, né? Então, eu não consigo calcular risco relativo, eu só posso calcular razão de prevalência. A forma de calcular é a mesma, o resultado vai ser igual ao risco relativo, mas eu vou interpretar diferente aqui. Aqui eu vou dizer que a prevalência de doença foi 8,6 vezes maior entre fumantes quando comparado com não fumantes. Ou eu posso dizer também que
a prevalência de câncer de próstata foi 760% maior entre fumantes quando comparado com não fumantes. Então, aqui eu falo em incidência ou risco. Aqui eu só posso falar em prevalência. E se, por outro lado, como o câncer de próstata é um evento raro, e eu, então, quisesse, não quisesse nem fazer o transversal e nem tivesse dinheiro para fazer uma coorte, eu resolvi, então, fazer um estudo de caso-controle. Eu começaria o meu trabalho não identificando exposto e não exposto, mas agora eu começo o meu trabalho identificando doentes e não doentes, com câncer de próstata e sem câncer de próstata. E vou buscar no passado dessas pessoas a informação referente ao fumo, né? Então, nesse caso, eu fiz um estudo de caso-controle. E aí, nesse estudo de caso-controle, eu não posso calcular o risco relativo, eu não posso calcular a razão de prevalência, eu só vou poder calcular o odds ratio, que é a razão de chances. E aí, como é que se calcula a razão de chances? A vezes D, ou seja, o número de doentes expostos multiplicado pelo número de doentes não expostos, dividido pelo número de pessoas não doentes expostas, multiplicado pelo número de pessoas doentes não expostas. E o resultado disso deu 9,8. Como é que eu vou interpretar isso? Eu vou dizer que a chance de ter câncer foi 9,8 vezes maior entre fumantes quando comparado a não fumantes. Ok? Ou seja, em razão de chances, ou odds ratio, eu não falo nem em incidência, nem em prevalência. Eu falo somente em chance. Mas eu disse a vocês que existem medidas de associação do tipo razão e medidas de associação do tipo diferença. As três principais medidas, né, de associação do tipo razão são risco relativo, razão de prevalência e razão de chances, ou odds ratio. E as duas principais medidas de associação do tipo diferença são risco atribuível e risco atribuível populacional. Nós não vamos estudar o risco atribuível populacional, somente o risco atribuível. E o que é o risco atribuível? Para começar, é risco. Então, eu só posso falar em risco atribuível se o desenho do meu trabalho for coorte ou os estudos experimentais. E o que ele é? Ele, antes, a razão, o risco relativo é a divisão entre duas incidências, né? A incidência de doença entre os expostos dividido pela incidência de doença entre os não expostos. Aqui, o risco atribuível vai ser a diferença entre as incidências e não a divisão. Aqui vai ser, risco atribuível será, portanto, a incidência de doença entre os expostos menos a incidência de doença entre os não expostos. Então, ela nos informa sobre a proporção de casos, né, a proporção de doentes que é devida ao fator de risco e que poderia ser evitada se o fator de risco fosse totalmente eliminado. É, portanto, uma medida de associação importante para o planejamento, para a avaliação de programas. Determina prioridades e pode prever o impacto de um programa no controle de um determinado fator de risco. Como a gente calcula, então, o risco atribuível? Só lembrando que o risco relativo eu calculei como a incidência de doença entre os expostos dividido pela incidência de doença entre os não expostos. No risco atribuível, eu vou fazer a incidência de doença entre os expostos menos a incidência de doença entre os não expostos. Então, isso aqui deu 0,14, isso aqui deu 0,01, e o risco atribuível, portanto, será 0,13. E como eu interpreto esse número de 0,13? Eu posso dizer que a cada 100 pessoas expostas, que aqui nesse exemplo, fumo como um fator de risco para câncer de próstata, né? Então, eu posso dizer que a cada 100 pessoas expostas ao fumo,
14 adoeceram, né? Porque foi a incidência de doença entre os expostos. 14 adoeceram. Porém, 13 desses 14 casos são atribuíveis ao fumo, tá? Então, 13 dos 14 casos de câncer de próstata poderiam ter sido evitados se a pessoa não tivesse fumado. Então, isso é o risco atribuível. E para finalizar nossa aula, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre essas 5 perguntas. Toda associação entre os eventos é verdadeira ou não? Toda associação verdadeira é causal ou não? Como se mede a associação entre os eventos? Como se analisa se essas associações são causais ou não causais? E os critérios de causalidade, eles são infalíveis, né? Quão difícil é estabelecer que uma determinada variável ou um determinado fator é causa de uma doença. Diante disso, eu encerro a aula de hoje, agradeço a vocês e conversaremos então um pouco mais no momento presencial da aula. Bom estudo a todos e até mais.